Olá, hoje eu sou o Thomas, formado em Engenharia Mecânica e Eletricidade. Tenho 32 anos, dou aula em uma universidade meio desconhecida, mas consigo me sustentar. Acabo morando sozinho por ser meio introvertido, não consigo fazer muitos amigos, então eu só aproveito a companhia do meu cachorro, chamado Spike. Sou solteiro, pois sempre tive muito medo de conversar com as mulheres. A única vez que beijei foram anos atrás, na faculdade, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Acabou tendo um jogo de garrafa que eu acabei sendo chamado por acaso. Caí com uma menina incrível. Ela era ruiva, inteligente e muito bonita. Foi um privilégio enorme tê-la beijado. Desde o começo da faculdade, quando vi essa menina, me apaixonei instantaneamente. Pensava em tentar convidá-la para sair de várias formas, mas nunca tive coragem. Me lembro até do nome dela. Ela se chamava Heloísa. Ela quase nunca falava comigo, só quando precisava de alguma ajuda com algumas provas. Eu sempre fui meio nerd, então as pessoas só falavam comigo por causa disso. Depois que saí da faculdade, nunca mais tinha visto ninguém, principalmente a Heloísa. Então, num dia, depois do trabalho, fui fazer compras no supermercado. Como eu dou aulas na universidade, estava usando uma roupa bem formal. Sempre usei um terno preto, gravata azul, camisa branca e andava com uma maleta cheia de provas dos alunos. Nesse dia, quando entrei no mercado, comprei apenas o necessário. Fui até o caixa pagar e fiquei extremamente surpreso, porque quando olhei para a atendente, eu conheci na hora. Era simplesmente a Heloísa. Após anos, o meu amor de infância estava ali, na minha frente. Na hora até esqueci a timidez e gritei alegremente o nome da Heloísa. Ela não me reconheceu de imediato. Aí falei que eu era o Thomas, o nerd da turma que havíamos estudado na faculdade. Ela acabou se lembrando e entusiasmada disse que seria uma boa se a gente fosse jantar naquela noite. Até pulei de alegria na hora. Após anos sem ver o amor da minha vida, onde nunca nem tive coragem de chamá-la para sair, agora está ali, na minha frente, me convidando. Na mesma hora, aceitei e decidimos nos encontrar no restaurante que ficava ali perto. Marcamos de ir depois que ela acabasse o turno dela. Já que ia demorar, fui pagar a compra e ia saindo para que as pessoas na fila não ficassem brigando com a gente, pois estávamos mais batendo papo do que passando os produtos. Mas do nada, quando eu fui passar o cartão de crédito, ela se aproximou de mim e me deu um selinho. Nossa, aquilo foi incrível. Quase que fui pra cima dela querendo mais, só que as pessoas com raiva na fila já estavam me empurrando para ir embora. Fui para casa então. Quando cheguei em casa, me arrumei e esperei dar o horário e ir pro restaurante. Quando deu mais ou menos 7 horas da noite, saí de casa e fui me encontrar com a Heloísa. Tivemos uma noite incrível, tirando a parte do jantar, onde ela me contou estar passando muita necessidade. Tinha uma conta enorme do banco para pagar, por causa de uma cirurgia que precisou fazer e não conseguia mais trabalhar. Para piorar, a mãe dela também estava doente, onde o dinheiro que ganhava do trabalho não é o suficiente para se alimentar, pagar os remédios e as contas. Fiquei extremamente triste e comovido por estar ali passando tudo isso sozinha. Mas depois do jantar, convidei a Heloísa para que passasse a noite em minha casa. Ela então aceitou. E acabamos prolongando ainda mais a noite. Se antes eu já era apaixonado por ela, agora estou mais ainda. De manhã, quando eu acordei, ela estava de pé, fazendo o café da manhã e se arrumando para ir embora. Me levantei, comemos juntos e conversamos um pouco. Só que naquela hora já estava se despedindo para ir trabalhar. E eu não sei o que aconteceu comigo, mas passou várias coisas em minha cabeça, dizendo que eu não deveria deixá-la ir, que talvez ela seria a mulher da minha vida, uma oportunidade de não ficar mais sozinho. Então, quando ela estava quase saindo da porta, lhe segurei pelo braço, me ajoelhei e pedi em casamento. Eu não podia perdê-la e nem ficar sozinho novamente, mas assim que fiz isso, ela começou a rir e respondeu que sim. Nos beijamos e marcamos de nos encontrar depois do trabalho. Não sei nem o que te falar. Agora simplesmente estou noivo da mulher mais linda do mundo. Fui alegremente para a universidade trabalhar e no final da tarde para minha casa, encontrar a Heloísa. Ela foi até lá para me fazer companhia e começar a planejar as coisas do casamento. Ficamos por mais ou menos uns 3 dias pensando em como que tudo isso ia acontecer. Estávamos extremamente apaixonados e queríamos morar juntos. Comecei a dar aulas extras então, de para poder dar algumas quantias para a Heloísa, para poder pagar os remédios da sua mãe. Só que depois de mais ou menos uma semana, acabamos nos casando. Mas ela preferiu não chamar ninguém para o casamento. Queria fazer surpresa para todo mundo depois de um tempo. Minha mãe e meu pai já estavam meio que mortos, então não tinha para quem eu apresentar a minha noiva.
Concordei com essa escolha e nos casamos sem ter festa e nem convidados. Daí pra frente, tudo foi melhorando. A Heloísa passava todos os finais de semana em minha casa e nos outros dias ficava com a sua mãe. Depois de alguns meses já estávamos compartilhando de tudo. Eu trabalhava e ela cuidava de todas as contas. Até porque eu só queria ficar ao lado da minha esposa e nada mais. Deixava as senhas dos cartões, salário, chave de casa, tudo na mão dela. Já que eu sempre ficava muito ocupado com as provas dos meus alunos, gostei de fazer isso. Até porque foi ela que indicou. Tudo estava correndo muito bem. Até que eu comecei a perceber que alguns eletrônicos da minha casa começaram a sumir de repente. Eu perguntava para a Heloísa e ela me respondeu que sim, que ela tinha pegado, porque os delas haviam queimado, mas que assim que consertasse iria devolver. Até aí tudo bem, mas vi que alguns prêmios renomados que eu tinha conquistado ao passar por algumas faculdades também estavam sumidos, onde não fazia sentido sumirem. Não tinha por que a minha esposa pegá-los. Então achei até que poderia ser algum ladrão pela região e que sabia quando deveria entrar e pegar o que queria, pois não ficava ninguém em casa o dia todo. O meu cachorro era extremamente dócil. Talvez o ladrão roubava as coisas aos poucos só para não ser descoberto. Eu percebi que ainda tinha mais alguns troféus e medalhas que era até do meu pai na época da escola dele, e pensei que o ladrão poderia voltar para pegar esses também. Os prêmios tinham um certo valor, então possivelmente a pessoa viu isso e agora ia voltar para pegar o resto. Decidi ligar para a universidade que eu trabalhava e informei que não poderia ir, pois estava muito doente. Dei essa desculpa para ver se minhas hipóteses realmente estavam certas. Na manhã seguinte, acordei, mais ou menos no mesmo horário de sempre, para esperar o ladrão chegar e surpreendê-lo. Só que, quando eu fui tomar café da manhã, não tinha nada para comer. Havia me esquecido de fazer compra essa semana, então achei melhor ir rapidinho no mercado comprar algumas coisas. Quando cheguei lá, comprei algumas bolachas e fui pagar no caixa. Mas estranhei, procurei a Heloísa em todos eles e não havia visto ela. Será que ela foi para outro setor e eu não sabia? Bom, mesmo assim, prossegui porque eu não podia demorar muito. Quando cheguei na minha casa, me surpreendi com mais uma coisa estranha. Dessa vez tinha uma van parada em frente à minha casa. Será que era o ladrão? Mas assim tão rápido? Olhei à porta e não vi nenhum sinal de arrombamento. Abri bem devagarinho e entrei de fininho. Do nada escutei um barulho, era um prato caindo no chão e se espatifando. Me assustei na hora, fui andando mais rapidamente para ver quem estava ali. Quando entrei na minha cozinha, me deparei com um cara grande e forte que estava de costa para mim. Fiquei extremamente nervoso por estar mexendo nas coisas do meu pai e parti para cima dele. Dei um chute na bunda e diversos socos. Ele se virou rapidamente como se não tivesse nem sentido nada e começou a brigar comigo. Foi chute e soco para todo lado. Estávamos quebrando praticamente tudo pela casa. Eu era jogado de um lado, jogado para o outro, com muita facilidade, e não conseguia vencê-lo. Até senti um soco muito forte no meu queixo. Apaguei instantaneamente naquela hora. Acho que desmaiei por algumas horas. Quando acordei, comecei a sentir todos aqueles golpes em meu corpo. Olhei ao redor e não tinha nada na minha casa. Completamente tudo foi levado, até o Spike foi. Eu estava sentado sozinho no meio da sala, amarrado em uma cadeira sem poder se mexer. Fiquei ali por mais um bom tempo, sem conseguir nenhuma ajuda. Ficava gritando, mas ninguém aparecia. Até que horas depois, escutei alguém abrindo a porta. Comecei a ouvir alguns saltos altos batendo no piso do corredor, indo em minha direção. Quando olho para a entrada, vejo a Heloísa. Meu amor, você veio me salvar. Não sei o que eu faria sem você. Alguns ladrões veio aqui e roubaram tudo. Ela olhou para mim com uma cara de tristeza e disse saber de tudo. Os homens ligaram para ela e disseram que queriam mais dinheiro, senão mataria ela. Não pode ser. Eles não podem matar você. Eu nem tenho mais dinheiro. Você que controla tudo. A Heloísa suspirou fundo e me perguntou como que eu não tinha dinheiro. Era a vida dela que estava correndo em perigo, que não tinha como eu não ter reserva, que eu era um advogado. Então ganha muito. Como assim, advogado? Eu nunca nem trabalhei como advogado. Foi nesse momento que a ficha começou a cair. A Heloísa deve ter pensado que eu era alguém importante, por sempre ter sido muito inteligente, além de estar vestido com roupas mais formais. Falei pra ela que não, que eu era apenas um professor da universidade e não tinha mais nada. Tudo que tenho é você que controla. Mas já que eles vão tentar te matar, precisamos ir até a polícia. Me solte e vamos fazer um boletim de ocorrência. Naquela hora tudo mudou. A Heloísa do nada ficou extremamente nervosa e começou a gritar comigo.
Como assim você não tem mais dinheiro? Eu preciso de mais, muito mais. Achei que ela tinha ficado brava porque pensou que eu iria morrer. Mas, do nada, mais uma pessoa entra na minha casa, abraça a Heloísa, então os dois se beijam. Grito nervoso, como assim? Heloísa, você está me traindo. Além de tudo, esse era simplesmente o ladrão que bateu em mim e prendeu nessa cadeira. Comecei a me debater e sair daquele lugar, mas de nada adiantava. Olhei para a Heloísa e perguntei como que ela podia fazer isso comigo. Eu te amo. Nós nos amamos. Aí você fica com ele? Ela então começa a rir e falar que eu era um tolo, que nunca havia me amado e que sempre me achou um idiota. Quando me viu após anos no mercado, ficou muito feliz, pois percebeu que seria uma presa fácil de enriquecê-la. Achou que eu era um advogado muito rico, mas acabou se enganando. O homem que estava ao lado dela então foi até mim e me deu novamente um soco que me fez desmaiar novamente. Quando acordei, eu não estava mais amarrado e todos os meus cartões estavam jogados na minha frente. Acabei descobrindo que a Luísa roubou tudo de mim. Não tinha mais nenhum dinheiro. Meus cartões estavam todos estourados. E, para finalizar, tinham até vendido a minha casa. Contei tudo para a polícia para poderem encontrar essa mulher horrível que acabei amando, mas acabaram encontrando apenas o namorado. Consegui recuperar minha casa, mas até hoje estou lutando para pagar minhas dívidas do cartão de crédito. A Heloísa está solta, às escondidas, talvez enganando outros homens, mas depois disso eu acabei conhecendo alguém que realmente me ama. Estou vivendo com ela e tendo até mais filhos. Depois dessa etapa tão estressante da minha vida, percebi que não pode se confiar cegamente em todo mundo. Você por acaso confiou em alguém que não era quem você achava? Conte aqui nos comentários, pois vamos adorar ler. Aproveite também, se inscreva no canal para ouvir as próximas histórias. Agora eu vou indo, se cuidem e até a próxima.